e bendizer ao Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, depois teremos a apresentação e a ministração da Santa Ceia. Quem vai vir sábado ministrar é a pastora Helenilda de Rio Claro. Amém. A pastora Helenilda vai estar aqui ministrando no sábado para as mulheres. Amém? Queridos, nessa noite, Aleluia, Jesus. eu quero falar sobre o chamado, pastor. Esse mês, nós falamos sobre, mês passado, sobre o chamado do profeta, mas nesse mês, agora de março, nós vamos falar sobre o ambiente profético. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Abra comigo, Marcos, capítulo 1. Nós seremos breve nessa mensagem de hoje. Hoje foi um dia que nós já pregamos em outros locais. Estive pregando no retiro espiritual de um ministério, Volta Redonda. E hoje eu quero falar sobre Marcos capítulo 1. Quando acharam, digam amém. Marcos 1, vá ao versículo 14. Marcos, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14. Assim diz a palavra. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto ao mar, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse, repita comigo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Deixando logo suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, e foram após ele. Aleluia, Jesus. Hoje eu quero falar com os irmãos acerca do chamado ao revestimento. Aleluia. Porque quando Jesus chamou pastor Davis, pastora Cláudia, irmãos, veio uma pergunta no meu coração: por que investir em pescadores? Fiz essa pergunta com o Espírito Santo. Por que o Senhor investiu em pescadores? Porque era algo tão importante a missão de Jesus de levar o Evangelho. Chegou um momento de uma religiosidade cega, e ele tem que transmitir esse Evangelho, passar isso adiante. Para escolher uma equipe, eu escolheria de repente pessoas capacitadas, mas Jesus não pegou pessoas capacitadas, ele pegou pessoas que eram fáceis de ser manejadas, fáceis de se trabalhar. Amém. Porque às vezes, irmãos, a dificuldade do Espírito Santo é quando ele encontra a pessoa que acha que sabe. Quanto mais maleável, não maleável, mas quanto mais a pessoa ela se colocar disponível, quanto mais a pessoa ela colocar de fácil de ser transformada, trabalhada, não pessoa fechada. A nossa mente ela não pode ficar fechada, ela tem que estar aberta, irmão. Às vezes você pensa que Deus vai entrar pela porta, Deus só entra pela porta, Deus entra pela janela. Às vezes você fala assim: não, olha, Deus entra pela janela e ele entra pela porta. Nós não podemos fazer com que Deus fique dentro de um copo da nossa capacidade de compreender. Mas Jesus foi, e eu perguntei para ele algo tão importante, revolucionário, desafiador, conflitante, que ia mudar vidas. Por que escolher pescadores? Por que investir em homens tão simples, iletrados, não tinham capacidade religiosa? Montar uma equipe assim, com pessoas comuns, transformar homens simples em discípulos, depois em apóstolos, depois em profetas. Eita glória, aleluia. Eu fiquei pensando: Deus, como pode? Oh, glória a Deus. Porque tem gente que se acha tão grande,
sacerdotes tão capacitados que Deus não consegue trabalhar mais. Obrigado, irmão. Mas Jesus tinha 3 desafios: pegar pescadores simples, transformar em discípulos, depois apóstolos, transformar em profetas. Eita, glória a Deus. Aleluia, Pai. Oh, glória. Jesus iria conduzi-los de simples barcos a um ambiente profético e sobrenatural, onde só convidados tinham acesso. Meu Deus, meu Pai. Mas quais são as características de um pescador? Eu fui para a internet, eu fui pesquisar na vida de pescadores. Como se identifica um bom pescador? Ele me deu algumas características. Primeiro, são preparados para os desafios do mar. Eu nunca passei em pescaria em alto mar, mas deve ser terrível. Eu já passei no sudoeste do mar. A onda vinha mais alta do que esse teto. A gente pensava que ia morrer, aí de repente o barco ia, descia, a onda vinha. Irmão, coisa horrível. Você pensa em tudo, você pensa que vai morrer, você diz chuva, é coisa terrível. Mas eles são preparados para os desafios do mar: tempestades, ventos, marés altas. Eles são também, irmãos, são observadores. É interessante que esse preparo requer força, manejo, resistência física, psicológica. Às vezes tem que passar dias no mar, saber como esconder de um vento, ser observador, sempre atento aos melhores locais da pesca, comportamento, entender o comportamento dos peixes, que tipo de isca usar para cada cardume, saber o local. O pescador tem que ser perseverante, sabe por quê? Quando ele sai da praia, onde o barco está atracado, para chegar até a maré alta, aonde há os cardumes, ele precisa, querido, entender que às vezes a pesca não vai dar certo. Às vezes eles vão lá jogar a rede, não vai pescar como eles queriam. Hoje nós vamos pescar. Ele não pode dizer assim: eu tenho certeza que eu vou pescar e vou sair com muitos peixes. Verdade. Mesmo que não tenham pescado nada, nunca um dia igual ao outro. Aleluia. Amanhã eu vou tentar de novo. Em nome de Jesus. Eles não desistem porque não pescou. Em nome de Jesus. Eles são perseverantes. Porque não deu boa pesca hoje, vou pescar amanhã, eu vou conseguir. Aleluia, Pai. Eu creio, Pai. Quando Jesus encontrou os discípulos, encontrou homens frustrados, porque não pescaram nada. Opa, Pai. Mas a Bíblia não diz que eles desistiram porque não pescaram nada. Não pesquei nada hoje, amanhã eu vou pescar de novo. Em nome de Jesus. Nunca desista. Nunca desista quando algo dá errado. Porque deu errado hoje, mas amanhã pode dar certo. Amém. Você não pode desistir. Pescador não desiste. Saber comunicar, irmão, dentro do alto mar, você não pode falar alto, porque senão os peixes fogem. Para comunicar, às vezes você tem que comunicar em código, discretamente. Pega isso, não pode falar. Tem que conhecer o ambiente aquático. Olha aí, Jesus. É forte, Pai. Onde os peixes estão? Querido, quando o pescador ele vai para o alto mar, ele não sabe onde está o cardume. Mas eles vê as águias marinhas. Aonde elas estão mergulhando. Eita. É onde estão os cardumes. Oh, glória. Porque às vezes você vê de maneira o horizonte, mas elas têm a visão de cima. Quem já pegou avião aqui sabe, quando você olha de cima, você consegue ter a visão completa do mar, que quem está no barco não tem. Então quanto mais alto você voa, mais claro se torna o mar. E as águias marinhas conseguem enxergar o cardume, e elas mergulham, e os pescadores falam: é lá. Tem que ser observador, tem que conhecer o ambiente aquático. Com todas essas experiências, chegam aqueles homens diante de Jesus. Oh, Pai. E Jesus pega o barco deles emprestado. Deus,
Por que Jesus investe em pescadores? Porque eles nunca desistem da pesca. Glória a Deus. Quando Jesus encontra, ele diz assim: olha, eu quero convidar vocês a pescar homens. Aleluia, meu Deus. Vocês vão deixar de ser pescador de peixe para pescar homens. Em outras palavras, vocês vão, quando vocês pescaram um peixe, vocês tiravam algo com vida de um local para levar para a morte. Mas agora vocês vão pescar homens, vocês vão fazer o contrário. Vocês vão tirar pessoas que estão na morte para levá-los para a vida. Aleluia. Então, quando eu pesco, quando eu falo, olha, vocês agora não vão estar mais em ambiente aquático, vocês vão estar agora num ambiente terreno, andando na terra, mas conduzido pelo céu. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu fui pescador, Oh, Deus. agora eu sou pescador de almas. Oh, Pai. O que você foi antes? Irmãos, quando Deus falou isso para mim, Ele me disse uma frase, diga assim comigo: viva a nova fase. Viva a nova. O problema nosso é que a gente encontra, eu estava pregando hoje num retiro para irmãos de uma igreja, e eu disse assim: quando a gente antigamente lá no carnaval, quando pelo menos eu fazia isso, eu era muito católico, eu era muito devoto, muito mesmo, mas quando chegava na época do carnaval, eu não ia na missa. Eu pulava o carnaval, falava assim para a Santa estava assim. Aí eu pulava o carnaval, dançava, fazia um monte de coisa. Chegava na quarta-feira de cinza, metia uma cinza na testa, falava: pô, desculpa aí, mas ela estava assim, quem cada consente. Aceitei a Jesus, eu tiro a imagem fora e coloco Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, como meu Deus. Mas o problema é que eu troco Deus, mas não muda a minha fé. Eu continuo achando que eu posso fazer com a Santa como eu fazia com a Santa, fazer com Jesus. Eu começo a não ter temor, porque a imagem faz com que você não tenha temor, porque ela não te castiga, ela não te repreende. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus tem boca que fala, mãos que tocam, pés que andam. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E eu preciso, o Espírito Santo falava comigo, que eu preciso mudar a minha mente, mudar o meu propósito. Eu preciso definir quem eu sou no reino. Você não é mais aquela pessoa antiga. Eu não posso estar pescando homem querendo pescar peixe. Eu não posso voltar à minha velha vida. Eu tenho que seguir em frente. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Era dia a dia com Jesus. Diz que eles abandonaram tudo. Eles tiveram uma reação. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Abriram mão de tudo. Por quê, irmãos? Estar pescando homem, eu preciso estar dia a dia com Jesus. Irmão, se a obra é de Deus, eu preciso estar perto de quem? Se a obra do Espírito Santo, eu preciso estar perto de quem? Quanto mais perto de Deus, mais a gente se conhece. Dia a dia do lado de Jesus, lado a lado, passo a passo. A cada acontecimento eles estavam juntos, observando tudo, aprendendo tudo, anotando, registrando, fazendo igual. Por quê, irmãos? Eles viviam com Jesus e viam como Jesus resolvia os problemas. E quando Jesus não dava, eles faziam. Ele fez assim. É assim, é um treinamento. Eu fui treinado por uma empresa, então eu fui acompanhando quem já estava na rota, como eles faziam, como se aborda, como se faz, o que pode, o que não pode fazer. Só, querido, que não dá para passar tudo. Tem coisas que você vai aprender no dia a dia. Eles precisavam praticar. Eles precisavam fazer a mesma coisa igual o mestre. Só que eles não sabiam quanto tempo isso ia durar. Quando Jesus é tirado deles, eles queriam voltar a pescar peixe.
E Jesus apresenta lá na beira do mar, não tinha pescado nada, e dessa vez veio uma quantidade certa de peixe. Lança a rede, eu já ouvi isso. Eu já tive essa experiência. Alguém já falou isso uma vez para mim. E quando eles puxam a rede, tinha uma quantidade certa de peixe. Aleluia, Jesus. E alguém falou lá do barco: é o mestre! É o mestre! Pedro sem camisa, que era o mais velho. Porque Pedro conduziu os outros para pescar peixe de novo. Cuidado, querido, de fazer com que pessoas que estão avançando retrocedam por causa da sua atitude. Não influencie os outros a voltar atrás. Eu sei que às vezes você pode estar desanimado, o teu veneno envenena os outros. Faz isso não. Está desanimado, fica na presença de Deus. Faz igual Jacó: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te largo enquanto eu não ser abençoado. Mas não desista, porque se você desistir, você faz outros desistir. Tem muita gente que está se esperando em você. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Pai. A terceira e última coisa: Santo Deus. Aleluia. vá para um ambiente profético. Amém, Jesus. Quando Jesus ressuscitou, houve uma ordem: ficar em Jerusalém. Vá para Jerusalém. Atos 1:8 diz assim: recebereis o poder, o revestimento, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí vocês vão começar o ministério. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: esse ambiente profético, esse local onde Jesus marcou para estar com os discípulos, era um local que mudaria a vida deles. Eles estavam como discípulos, eles seriam apóstolos, e a sua voz seria profética. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ó, Espírito. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo Sim, Pai. que nos leve a esse ambiente. Nome Você de quer Jesus. isso? Amém, Senhor. Essa manhã eu pregando, eu perguntei assim para os irmãos: quantos anos os irmãos tinham de crente? Muitos irmãos ali tinham muitos anos de crente, 20, 30 anos de evangelho. E eu perguntei assim: quantos que nesse grupo estão aqui nessa manhã ganharam 10 almas para Jesus, levaram 10 almas para o reino de Deus, trouxeram 10 almas para a igreja? Uns 2 levantaram as mãos que tinham ganhado pelo menos 10 almas durante a sua vida cristã. Depois eu perguntei assim: quem já ganhou 5? E terminei: quantos aqui ganharam pelo menos uma alma? Irmãos, me assustou que a maioria nunca tinha ganhado alma. E você tem que ficar preocupado com isso, porque em Mateus 15, quando diz da videira, ele fala que toda vara, eu sou a videira verdadeira, nós somos a vara. E ele diz assim: aquele que dá fruto, ele faz o que, irmão? Ele limpa, para que produza mais frutos. Mas aquele que não dá, ele corta. E o perigo é o seguinte, irmão: você pode estar dentro da igreja e cortar, achando que está salvo e está perdido. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Haverá um dia que você vai estar diante do Mestre e Ele vai te perguntar assim: eu te salvei para pescar homens, quantos que você pescou? Qual será a sua resposta? Uma coisa eu digo, irmãos: se você nunca ganhou alguém para Jesus, entenda uma coisa: não é só ganhar, não é só pregar para alguém, e alguém, vou trazer para a igreja, vou se converter, convida alguém, ora, jejum, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso. Irmãos, aqui, se cada um, irmão, ganhar uma alma que seja, uma alma, já é você mais um. A igreja duplica. Se aquele que você trouxe, se cada um ganhar uma alma, no final do ano nós temos uma igreja duplicada. E se cada um que veio também ganhar uma alma e você continuar ganhando uma outra alma, nós teremos
igreja quadruplicada. Oh, Deus. A questão é o seguinte, irmão, não é só ganhar. Eu prego, eu trago para a igreja, ganho para Jesus. Quem aqui já teve a experiência de ter filho pequeno? Quem aqui? Eu te pergunto, ele sobreviveria se você não cuidasse dele? Quando alguém nasce na fé, ela tem que ser alguém que seja pai dele. Nós temos um jovem, né, que está vindo, seu cunhado, né? Na igreja, você vai receber agora mesmo. Entenda uma coisa, irmãos. Me parece que ele é novo na fé. Ele vai precisar de um pai e uma mãe. É espiritual. Davi, meu filho, já é casado. Aqui tem irmãos aqui que tem filhos casados. Mas deixa de ser seu filho porque casou, irmão? Você não vê ele sempre como um filho, uma filha? Se precisar, você não está ali para ajudar? O filho na fé, ele vai ter dependência de você. Você vai ser o pai, vai ser a referência. Então você não pode desistir, você não pode cair, porque senão ele cai também. Mas eu desafio você a pensar nisso. Do teu lado tem que ter alguém que você ganhou. Vá para casa pensando nisso. Senhor, pelo amor de Deus, não ganhei ninguém. Como que se você morrer hoje, como é que vai ficar a tua situação dentro de Deus? Eu aceitei Jesus, sou salvo, sim. Cadê os frutos? Se João 15 diz que ele corta quem não dá fruto, fique preocupado, irmão. Porque nós somos salvos para ganhar almas. Vá para o local. Irmãos, e quando eu estive lá em Israel, o cenáculo, aonde eles fizeram a última ceia, Moisés, é o mesmo lugar que eles receberam o batismo do Espírito Santo. O lugar da última ceia foi o mesmo local onde o Espírito Santo mudou o ministério deles. E irmãos, eu estava preparando isso daqui, onde um ambiente que eu e você vamos ser transformados, onde os dons vão ser ativados, onde eu vou receber a autoridade. Quantos aqui nessa noite querem receber a autoridade de Jesus de verdade, irmão? Mas assim, eu preciso disso, eu quero ser um ganhador de alma. Para todo mundo que eu falar, irmão, eu prego de boca fechada, cumprindo a palavra, vivendo, e eu prego falando. E eu gostaria nessa noite de orar por você, já chegando no fim dessa programação de hoje. Quantos aqui querem pedir para o Espírito Santo, eu quero entrar nesse ambiente profético, onde o meu ministério vai ser transformado? Irmãos, se os discípulos não tivessem ido ali, eles não teriam sido transformados. Se eles não fossem para um lugar onde o Espírito Santo mandou, vá a Jerusalém, e lá vocês vão ser revestidos. Então eles não podiam estar em outro lugar. O Espírito Santo tem um lugar para te revestir, e agora este é o lugar. Eu gostaria que quem quer nessa noite orar comigo, fique de pé. Fonte de água viva.
tem muitos pulando, alegrando, achando que estão felizes, querido. Eles estão com uma alegria passageira, mas nós estamos aqui numa festa do Espírito. E nesta noite você pode falar assim: Espírito Santo, eu quero ser revestido, eu quero sentir a tua presença, eu quero ser batizado com fogo, eu quero ser batizado com o teu Espírito. Começa a pedir isso, começa nessa noite do Espírito Santo, nessa primeira noite de busca do Espírito Santo. Começa a falar: eu quero, Senhor, eu preciso, eu necessito, eu estou com sede. Eu não sei, querido, Deus, Ele não está dando, é porque você não está buscando, porque você não demonstra que quer. Mas se você querer, a palavra do Senhor diz que nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos. Se Ele te pedir um pão, você não vai dar você não vai dar uma pedra. Se Ele te pedir um peixe, você não vai dar um escorpião. Mas Ele fala assim: se nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem pedir. Peça o Espírito Santo para você nessa noite. Fala: Senhor, eu não saio daqui sem o teu Espírito. Eu não saio daqui, eu quero renovar minhas línguas, eu quero renovar meu pacto, eu quero renovar meus dons, eu preciso, eu necessito. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Irmão, às vezes eu estou com pressa de ir embora, mas o Espírito Santo nessa noite fala: você quer? Então toma, beba nessa noite, beba nessa noite. Eu abençoo a sua vida. Seja bem-vindo ao ambiente profético. Seja bem-vindo. Beba da água que o Espírito Santo quer te dar nessa noite. Enquanto o pastor Davidson agora vai continuar com a ceia, querido, permaneça você que está hoje aqui na igreja, que vai cear, mude sua vida. Defina quem você é. Você é um pescador